Valeu, Cid. Obrigada por tanto. A Globo tá de olho nas eleições municipais. No SP1, a agenda de campanha dos candidatos a prefeito de São Paulo. Está começando Mais Você. O seu dia pode ser mais. Apresentado por Italac. Lá em casa tem. E até quando vai... Globo Esporte. Oferecimento. Supermercados Mendonça. Orgulho de fazer parte da sua história. Vanguarda. Aqui é o seu lugar. O adeus a Cid Moreira. Boa noite. O primeiro apresentador do Jornal Nacional. Quase 3 décadas levando as principais notícias para os brasileiros. O Brasil tem uma nova Constituição. Ícone da televisão, jornalista, locutor, o inconfundível Cid Moreira morreu hoje aos 97 anos. Muito obrigado a todos. E o meu boa noite. Veja também, Israel faz novos alertas para que moradores de cidades do sul do Líbano deixem a região e ataca alvos do Hezbollah. Fiscais do IBAMA e policiais fazem uma grande operação em 20 estados para combater o tráfico e a venda de animais silvestres. E a Globo faz hoje debates entre candidatos à prefeitura de 78 cidades, incluindo todas as capitais. O formato do debate varia um pouco de uma cidade para outra, mas segue uma dinâmica comum. Os candidatos fazem perguntas uns para os outros com base em temas livres e pré-definidos. O Jornal Hoje está começando. O nosso Boa Tarde dessa quinta-feira, 3 de outubro, é dedicado ao homem que consagrou um Boa Noite marcante, inesquecível, dito cerca de 8.000 vezes ao longo de 26 anos apresentando o Jornal Nacional. O jornalista, locutor e apresentador Cid Moreira morreu hoje aos 97 anos, depois de 29 dias internado num hospital de Petrópolis. Nós vamos agora ao vivo, diretamente à região serrana do Rio, falar com Diego Aidar, que tem todas as informações. Boa tarde a você, Aidar. Morreu hoje, aos 93 anos, no Rio de Janeiro, o político Roberto Saturnino Braga. Ele era carioca, nascido no bairro de Copacabana. Entrou na vida política em 1963 como deputado federal. Foi senador pelo MDB em 1975. Em 1985, foi o primeiro prefeito eleito do Rio depois da redemocratização. Mas em 1998, renunciou depois de uma das piores enchentes da cidade e de uma grave crise econômica. Depois voltou à política como vereador e novamente senador. Saturnino Braga morreu de doença pulmonar obstrutiva crônica. E como você acompanhou no início da edição do Jornal Hoje, morreu no Rio de Janeiro, aos 97 anos, o jornalista, locutor e apresentador Cid Moreira. Ele vai ser enterrado onde nasceu, no interior de São Paulo. A despedida de um dos maiores ícones da TV brasileira vai ser em Taubaté, cidade no interior de São Paulo, onde ele nasceu. Em entrevista à apresentadora Patrícia Poeta, no programa Encontro, a esposa de Cid Moreira, Fátima Sampaio, contou que o desejo dele era ser enterrado na cidade. Ele falou para mim que ele quer ser enterrado em Taubaté, ele quer ficar perto da primeira esposa, da filha que foi, do neto que foi.
Já conversei com os queridos dele que estão lá, já vão providenciar, né? Cid nasceu nesta casa, no centro da cidade. Hoje é a sede da Pró-Reitoria da Universidade de Taubaté. Ela fica na mesma região de onde o jornalista conseguiu o primeiro emprego. Foi nesta rádio que Cid Moreira se candidatou a uma vaga de estagiário de contabilidade. Mas diante da voz potente e dos microfones, ele decidiu seguir outro caminho. Se tornou locutor. Eu estava tão nervoso, porque eu falei, não, eu vim aqui para eu queria fazer um estágio de contabilidade. Aí eu falei, não, mas eu já arrumei o microfone, agora vamos lá. Ele disse que você tem boa voz, vamos lá. Aí eu fui. Quando botei a mão assim, a cartolina colou na minha mão. O coração e tal, Cid frequentava muito o Cine Politeama, agora o Teatro Metrópole. Ele dizia que era o lugar preferido para ver peças de teatro e filmes. O primeiro contato que eu tive com o cinema, meu pai me levou, o filme era mudo. Tinha uma orquestra e um dos violinistas era o Fego Camargo, pai da Hebe Camargo. Outro lugar que Cid Moreira gostava de visitar era a estação de trem, onde até arrumou um emprego de maleiro. Eu ia sempre à estação carregar a mala. Por quê? Porque eu queria faturar um dinheirinho, né? Para ir ao cinema à noite. Em 2010, o jornalista lançou a sua biografia no próprio teatro e lembrou daquela época. Às vezes eu sonho com Taubaté, que eu estou andando aí pela rua e às vezes aqui em frente à catedral. Foi também um momento de rever amigos, como o Delmo Canavese, que cedeu fotos para o livro. Delmo morreu em 2020. O filho dele, Deminho, conta as lembranças que o pai tinha de um dos maiores profissionais do jornalismo. E meu pai até quando esteve com ele foi muito engraçado, porque eu falei, nossa, que intimidade, né? Já chamando de Sidão, porque meu pai o chamava sempre de Sidão. Então foi muito, para meu pai foi muito emocionante. Ao longo de 70 anos de carreira, Cid Moreira noticiou muitos fatos históricos marcantes. O jornal Hoje se despede lembrando alguns desses momentos. Cid Moreira, 29 de setembro de 27. Boa noite. Boa noite. Pela minha voz, durante o ano inteiro, você sabe o que acontece no país e no mundo. O mundo acordou hoje com uma notícia trágica. John Lennon, um dos Beatles, morreu assassinado. O Brasil tem uma nova Constituição. Ela mexe com a vida de todos os brasileiros. 9 horas de tumultos, choro, gritos e histeria. Uma multidão desesperada, calculada pela agência oficial iraniana em 10 milhões de pessoas, acompanhou hoje o enterro do Ayatollah Khomeini. A Hungria abre a fronteira com a Áustria e começa a fuga em massa dos alemães orientais para o Ocidente. Um crime bárbaro choca o país e repercute no exterior. 7 meninos de rua do Rio são assassinados friamente no centro da cidade. No dia 1º de setembro de 1969, a Rede Globo apresentava pela primeira vez o Jornal Nacional. Eu mesmo li, neste velho script, as primeiras palavras do nosso compromisso com vocês. Fazer um telejornal que, através da notícia, pudesse ajudar a unir o Brasil. Este é o nosso dever de sempre. Todas as noites, quando aqui nos encontramos com você. Boa noite. Até amanhã. Vanguarda ZYB 869.